Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o materialismo e, logicamente, o materialismo ligado ao Karl Marx. Então, já é um pensador bastante conhecido de todos vocês, né? Bastante estudado, muito polêmico, mal compreendido e mal interpretado também. Bem mal interpretado pela maioria das pessoas que tentam definir Karl Marx. Então, vamos lá para o período de Karl Marx, ou aquilo que nós podemos ou poderíamos chamar de materialismo. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é simplesmente evidenciar os conceitos desse materialismo e conceituar as reflexões marxistas na história. Então, quem foi Karl Marx? Então, 1818 a 1883. Então, um período ali, muita turbulência dentro da Europa, né? É um período de bastante situações sociais que estavam ocorrendo, e ele fez as suas obras em parceria com Frederico Engels, né, que é de 1820 a 1895. E eles vão trabalhar ali, basicamente, as dificuldades econômicas e a sociedade do século XIX, que é o que eles vão desenvolver. Lembrando que nesse período de Karl Marx, a gente vai ter o grande fluxo de nascimento do movimento industrial, onde começa a surgir as questões, os trabalhadores, a gente tem o êxodo rural, contextualizar aonde que Marx viveu. Então, tem todo ali o contexto da evolução da cidade, aonde o êxodo rural vai estar muito forte, aonde a gente vai estar ali um período de peste negra, um período, enfim, é um período em que o trabalhador deixa de ser um trabalhador do campo, passa a ser um trabalhador urbano, grandes inchaços urbanos nesse momento aí. Karl Marx, então, ele vai fazer observação ele vai fazer uma observação e vai, principalmente, ele vai tabular as transformações ao longo da história. O que ocorreu ao longo da história com o homem, desde lá da antiguidade até o seu período aí de 1880, ok? Consequências ruins em relação à tecnologia ao longo do tempo. Então, esse já foi o seu grande campo de observação, que a tecnologia realmente fez um processo ruim, porque vem substituir a mão de obra humana pela mão de obra mecânica, né? Aqui vamos agora a um quiz para começar a nossa aula de hoje. Para Marx, o desenvolvimento da tecnologia para Marx, o desenvolvimento das tecnologias até seu tempo. Questão A ou questão B? Logicamente, questão B. Não foram suficientes para evitar as diferenças sociais. Então, as tecnologias era para isso, para fazer essas diferenças sociais, mas infelizmente não o fizeram. E Marx vai estudar e aprofundar um pouquinho essa questão da dialética, que a gente já estudou lá em Engels, né? A dialética, ela percebe aí, né, a limitação na explicação sociológica. Por quê? Porque o ser humano ele tende a fazer a tese, síntese, antítese. Tese, síntese, antítese. Não, desculpe, é ao contrário. Tese, antitese e a síntese. Tese, antitese e a síntese. Nesse processo de tese e antítese e síntese, a síntese já é uma nova tese, e isso vai circulando sempre conforme nós explicamos na aula passada. Só que parece que isso no campo sociológico não está acontecendo. Parece que isso no campo sociológico, na visão de Marx, não está acontecendo.
não evoluiu dessa forma. Então, eu sou um ser humano, deveria ser um ser humano melhor, e, consequentemente, um outro melhor, e, consequentemente, um outro melhor ainda. Mas isso parece que não está muito legal. Então, essa dialética, no campo sociológico, não está muito funcionando. Para Marx, o que é o materialismo? Para Marx, o que é o materialismo? O materialismo é você absorver, é você viver, é você estar antenado a todas essas inovações que aparecem. É você comprar de um tudo. É você comprar roupa, calçado, carro, celular, comprar planos de internet, é você ter dinheiro no banco, é você ter a casa, é você ter o trocar de carro todos os anos, ou todas as marcas, quando lança o modelo, você compra o modelo, e aí vai. Tudo que você vai comprar faz parte desse contexto do materialismo. Então, o materialismo é quando a gente se apossa, é quando a gente possui, é quando a gente vive esses processos materiais, ou seja, essa vida materializada, baseada nos objetos, naquilo que a gente tem que comprar sempre. Sempre o dinheiro à frente de tudo. O dinheiro como ponto de referência ou como ponto de objetivo final, porém o dinheiro usado como meio para esse objetivo final, que é obter os produtos, mas que nunca está contente, porque a cada aquisição você faz novas aquisições, e aí vai. Por isso que o ser humano vive nessa contradição. O que é essa contradição? Você vive numa corda bamba entre o positivo e o negativo. É bom comprar, te traz felicidade, mas que felicidade? É passageira, porque logo em seguida você tem que ter outra. Você vive esse materialismo no seu dia a dia. E para Marx, isso não é legal. Não é por aí que tem que acontecer. A tua cabeça não tem que estar cheia dessas coisas durante o dia. E a vida? E o que você faz? E o tempo? Como é que fica isso? Você trabalha dia e noite para isso. E nessa corda bamba sempre. Então vamos lá, mais um quiz. Para Marx, a teoria hegeliana é o quê? Não é suficiente para explicar a vida social. A questão dialética não é suficiente para explicar essa questão social. Nós temos aí, então, aquilo que ele vai chamar, dentro da dialética, o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? É um movimento, nessa situação contextual de Marx, movimento da realidade explicar através dos seus próprios antagonismos. Ou seja, o dialética de Marx é as coisas antagônicas, contrárias. São através dos contrários que se dá o dialético. Então, essa evolução que Engels disse, que um vem, outro supera, outro supera, outro supera, para Marx não vai funcionar na teoria dele sociológica. Para ele, é os contrários. Então, é de um lado o opositor do outro. E para ele se dá na compreensão da natureza através das relações entre esses opostos. No caso aqui, a gente vai entender muito bem a relação do trabalhador e do empresário. O empresário e o trabalhador. A relação desses dois opostos, o objetivo desses dois opostos, são totalmente ao contrário. A do patrão é simplesmente explorar o empregado. E a do empregado é simplesmente se livrar dessa exploração. E aí é uma força que se estabelece entre esses dois personagens. E essa força é que dá o materialismo dialético. Então, por exemplo, materialismo dialético, Deus e o demônio. E se dá o materialismo dialético. Essas duas forças opostas, certo? A água e o fogo. Então, essas duas forças opostas é que está o chamado materialismo dialético. Por isso que entra a relação patrão e empregado. E aí,
vai fazer uma grande crítica ao capitalismo. Que crítica seria essa ao capitalismo? Simplesmente a crítica ao capitalismo, essa chargem aí está bem explicando esse capitalismo. Como que se dá isso? O médico que consulta o operário e diz assim, seu problema é o capitalismo. Ou seja, por quê? Na radiografia dele está cheia de fraçõezinhas de dinheiro. Dá uma olhada nessa radiografia aqui, ó. Está cheia de fraçõezinhas de dinheiro. Essas fraçõezinhas de dinheiro está levando esse trabalhador à morte, que é aquilo que nós fazemos hoje. Que a gente nem entende por que tem tanta doença, por que aparecem tantas enfermidades, por que a gente hoje, dores aqui, dores ali, não consegue trabalhar, não consegue dormir direito. Qual que é a minha doença? Eu não estou doente do rim, do fígado, do coração, do intestino. Não, eu estou doente do capitalismo. É o capitalismo que está me adoecendo. É essa proposta que Marx está fazendo agora. É essa crítica que ele faz ao capitalismo. Ah, não, eu vou lá porque eu preciso sarar da minha dor de cabeça. Você não tem dor de cabeça. Você tem capitalismo na tua cabeça. É o capitalismo que está te infernizando a tua vida. Então, se fizer uma radiografia sua, sairia aí do seu pulmão, do seu fígado, rim, intestino, coração, enfim, do seu corpo inteiro, sairia o quê? Qual que é o teu problema? Capitalismo. Deveria sair todas as fraçõezinhas de dinheiro, ao invés de sair seus ossos. É isso que é o seu mal. É esse que é o seu mal. É o dinheiro. Porque pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro se rouba, pelo dinheiro se corrompe, pelo dinheiro se burla as leis mais sagradas da religião, do seu Deus, e assim por diante. Então, se vai burlando, se vai corrompendo todo o processo de sua vida, através e por causa do dinheiro. E essa é uma crítica muito pontual de Karl Marx, que ele vai fazer nesse período. Vamos ver mais um quiz. Na sociedade, a dialética expressa como? Letra A ou B? Sem sombra de dúvida, letra A. Né? A diferença entre os opostos necessário explicar a realidade. Essa diferença entre os opostos para explicar a realidade. Então, para Karl Marx, voltando à luta dos trabalhadores, depois de compreender um pouquinho como é que esses opostos, então a gente tem aí a classe dos dirigentes, aí da sua esquerda, e da sua direita a classe dos explorados e oprimidos. E aí se estabelece o conflito, que ele vai chamar de luta de classes. A classe dos dirigentes e a classe dos oprimidos. Nesse contexto se dá a luta de classes, que é determinada por uma mudança na força produtiva. Então, esse conflito vai provocar, vai determinar uma mudança nas forças produtivas. Precisa mudar. O trabalhador precisa superar esse patrão, esse dirigente. Essa é a visão de Marx que tem nesse momento. E aí a gente vai ter o quê? A história do poder. É sempre o poder econômico acima, logo abaixo do poder econômico. Poderíamos chamar de aristocracia, poder real, enfim, poderíamos chamar do que quisessem. Logo em seguida virá a classe dos que domina ideologicamente todos. Na terceira classe, lá na primeira classe é o poder máximo. Depois que o poder máximo é o dinheiro. Depois, na primeira classe humana, vem aí os aristocratas, a grande burguesia. Depois, no intermediário, vem aí os ideólogos, aquele que prega ideologia. O que é ideologia nesse processo? Ideologia é quando você segue alguém ou segue um grupo sem saber o que eles querem no final. E na terceira classe vem aí os executores da segunda classe, que vem executar, fazer a terceira classe cumprir aquilo que fazer a quarta classe, né, que são os trabalhadores,
cumprir aquilo que a segunda mandou. A terceira, ela é a manipulada, que é a força de segurança, que são as pessoas que fazem o processo de legislação, que legislam a favor dessa primeira classe, e assim por diante. Então, essa terceira classe vai cumprir. E a grande classe trabalhadora, que está nessa luta, que quer assumir o poder. E a coisa só vai mudar o dia que essa última classe assumir o primeiro poder lá, aí, a que ele vai chamar aí de a força operária, que vai assumir o poder. E aí tem aqui um protesto interessante. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. E isso não é verdade, isso não é real na visão de Karl Marx. Por quê? Porque a classe operária tudo produz, mas nada pertence a ela nesse contexto. E para ele vai ter que acontecer isso aqui. O que é a luta de classe? O que é a luta de classe nesse quiz aqui? Qual que é a resposta? Letra A. É a oposição natural existente entre o dominante e o dominado. Isso é a luta de classe. Isso é a luta de classe que vai acontecer sempre dentro desse contexto, para que o trabalhador supere o opressor, que é o teu patrão. Vamos agora encerrando e vendo aqui uma revisão. Nós vimos hoje, então, o que é o materialismo dialético, que é diferente da dialética de Engels. Tá? Na dialética de Engels, há um crescimento sempre. Na dialética de Karl Marx, há uma oposição. E é dentro dessa oposição é que acontece o materialismo dialético. E Karl Marx e seus conceitos, vimos um pouquinho aí, falamos um pouquinho dessa luta de classe, do qual o trabalhador deve e tem que superar o seu opressor, que é a pessoa que está mandando nele e que está dominando e que está fazendo todo o processo de usurpação da sua mão de obra. Ok? Por hoje é só e até uma próxima.